Compensação flexível, a arma contra o quiet quitting. O Adam Grant, e já ouvimos falar hoje sobre o World Economic Forum 2023, que aconteceu em janeiro em Davos, disse num painel em que falava sobre quiet quitting e o futuro do trabalho, que citou um estudo em que conseguimos prever quem é que se vai despedir nos 6 meses antes disto acontecer. E quiet quitting é um fenómeno global, ele não é novo, mas começa a ser cada vez mais cobiçado. 334 milhões de pesquisas no Google, 1,3 milhões de pesquisas diárias por este termo. A Gallup estima que 50% dos trabalhadores americanos sofrem deste sintoma e o Financial Times considerou a palavra do ano de 2022. E, portanto, o que é isto de quiet quitting? Quiet quitting é, por definição, fazer os mínimos olímpicos. E nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer: não, eu fiz aquilo que me pediram para fazer. Eu trabalhei o número de horas que me pediram para trabalhar. E, portanto, tenho no meu contrato 40 horas semanais, 20, 12. Eu trabalhei essas horas e eu fiz aquilo que me pediram para fazer. Nem mais um minuto, nem mais um esforço. E, portanto, nós dizemos: ok, está tudo bem, não é? É só isso. Então, estás a cumprir. Mas a questão não é tempo nem esforço, porque se a questão fosse tempo e esforço, o comprometimento para com as empresas não estaria nunca na equação. Toda a gente aparece, toda a gente trabalha 8 horas, toda a gente diz: ok, vou mover esta caixa daqui para ali e, portanto, todos seríamos altamente produtivos. Mas essa não é a questão. A questão não é tempo nem esforço. E o despedimento emocional, o quiet quitting, tem implicações sérias para as empresas e para o colaborador. Para o colaborador, na sua felicidade no trabalho, e o Sérgio hoje falou muito sobre felicidade e produtividade, e elas estão intimamente relacionadas. Quanto mais feliz eu sou no meu trabalho, mais produtivo sou. Na perda de produtividade e na progressão da carreira. Se eu não questiono, se eu não quero fazer melhor, se eu não ponho em causa aquilo que me é dito e não sou eu a arranjar formas mais criativas de o fazer, então eu vou estagnar e não vou conseguir progredir na carreira. E para a empresa, tudo aquilo que já falamos também. Colaboradores menos produtivos, colaboradores menos criativos, vão fazer exatamente aquilo que pedimos para fazer, quando na prática, muitas vezes são os nossos colaboradores a virem ter connosco e dizer: Inês, tu pediste-me para fazer isto, mas se calhar não é bem isto. Olha, e se fizéssemos assim? Porque são eles que estão no terreno, são eles que conhecem aquilo que estão a fazer. E menor fidelização de talento, as pessoas vão sair mais cedo e, portanto, todo o custo de treinar novas pessoas, toda a dinâmica que isto gera para a equipa, que vai integrar novas pessoas, e ainda algo que pode ou não acontecer, mas acontecendo é urgente resolver. Quando eu estou numa hipótese de despedimento emocional, eu posso me tornar tóxica para os meus colegas de equipa. Não é? Eu, quando era pequenina, tenho 2 irmãs e a minha mãe dizia: Inês, vai arrumar o teu quarto. E eu dizia não, porque a Daniela não arrumou o dela. Não é? E o despedimento emocional leva-nos a isto. Leva-me a eu, por espelho, vou fazer o que o meu colega está a fazer. Se para ele é nem mais um esforço, para mim é nem mais um esforço, nem mais um minuto. E as várias causas de quiet quitting. Eu, ao início, fui procurar imensos artigos sobre motivadores humanos e, na prática, depois pensei: quer dizer, estamos com uma plateia de RH, isto já é amplamente estudado, já leram sobre este termo de certeza e, portanto, o que eu fiz foi trazer-vos a minha experiência pessoal, porque tenho encontrado muita gente em diferentes contextos, em diferentes setores, em diferentes estágios do emprego, que me têm dito: estou à procura de um novo trabalho, não me sinto feliz. E quando eu lhes pergunto: ok, então o que é que se passa? O que é que tu queres resolver? O que é que precisarias de resolver para ficar na tua empresa? Tipicamente falamos sobre chefia e liderança. É interessante, ainda há pouco tempo falava sobre consultores, mentees, coaches, e perguntava: quando vocês vão a uma empresa, o que é que vocês precisam de resolver? O que é que as pessoas querem resolver? E liderança é sempre, hoje, uma palavra muito em voga, e já vamos perceber porquê, também por causa por aquilo que representa para as novas gerações. Confiança e transparência, confiança na empresa, transparência da empresa para com o colaborador, reconhecimento, sou reconhecida ou não no meu trabalho, propósito, estar alinhada com aquilo que é o propósito da organização,
Valores, e aqui os valores da organização, mas não só, os valores das pessoas que me rodeiam. Obviamente sabemos que os valores da organização, e mais uma vez hoje já falamos sobre isto, passam para as pessoas e se tivermos toda a gente alinhada, todos vivemos os mesmos valores, oportunidades de crescimento e ainda a recompensa salarial. E é interessante dizer-vos que a recompensa salarial foi a coisa que falaram menos. E eu posso-vos dizer que a amostragem deve andar entre os 50 e 60 pessoas. Isto é estranho, não é? Estamos aqui a falar de compensação e eu venho-vos aqui dizer, calma, o que é para resolver não é só compensação. Mas o ponto é que isto não é só uma questão de valores, isto é uma questão de valores. De nós darmos voz às nossas pessoas, delas se sentirem ouvidas, delas terem confiança que a organização está a trabalhar para que elas sejam mais felizes e, consequentemente, mais produtivas. E, portanto, o que eu aprendi foi que os colaboradores nem sempre precisam do cenário ideal. Não há uma checklist em que vão dizer, ok, tenho que cumprir isto, tenho que cumprir isto, tenho que cumprir isto. Todos temos motivadores diferentes. Eles andam muito à volta daquilo, e se vocês lerem os artigos, muito à volta daquilo que vos falei, mas o que realmente as pessoas sentem é que querem ser ouvidas. E isto funciona exatamente como em nossa casa, não é? Que é, muitas vezes eu não tenho a situação ideal, mas eu estou a tentar ser a melhor mãe, eu estou a tentar ser a melhor filha, estou a tentar ser a melhor colega. Portanto, muitas vezes o que eu preciso é de saber que a empresa está a dar o melhor para mim e que eu estou a dar, obviamente, o melhor para a empresa. E hoje em dia, no mercado de trabalho, temos muito mais vozes para ouvir. Portanto, eu venho-vos falar de voz, mas cada vez são mais as vozes. Sabiam que hoje é a primeira vez que temos 5 gerações a trabalhar nas empresas, nas vossas empresas também, umas com mais expressão, outras com menos expressão. Os tradicionalistas, com menos expressão hoje, aqueles que representam menos o mercado de trabalho, cresceram com valores muito tradicionais, são muito motivados por respeito, reconhecimento, entregar valor a longo prazo e aquilo que eles esperam da empresa é que lhes dê estabilidade. E por isso é que vocês veem que gerações mais antigas se mantêm mais tempo no local de trabalho. Depois temos os workaholics, os baby boomers, e eles são motivados por lealdade para a empresa e, portanto, alicerçam muitas das suas conversas no dever, no reconhecimento, no respeito, na lealdade para com a empresa e acreditam que a empresa deve ter objetivos claros e prazos específicos e, portanto, numa lógica de eu preciso saber com o que contar e vou entregar. Depois temos Generation X, flexíveis, informais e independentes. É nesta geração que começamos a ouvir pela primeira vez falar eu quero um equilíbrio casa-trabalho, um equilíbrio vida pessoal, vida profissional. E começa esta exigência de o trabalho não é a minha vida, eu quero ser conhecido pós-trabalho e começo a colocar os meus interesses à frente dos interesses daquilo que é a organização. E a Generation X acredita que a empresa deve promover flexibilidade, dar feedback e ainda fazer-me crescer, permitir-me desenvolver pessoalmente. Os Millennials são aqueles com mais expressão hoje no mercado de trabalho, são competitivos e apreciam conquistas, são o que foi dito a geração arrasca, entraram já no mercado de trabalho em fase de instabilidade económica e têm vivido assim, e são motivados pela experiência no trabalho, mas também fora do trabalho e a qualidade da chefia e da liderança. E, portanto, o que estas pessoas nos dizem é, tipicamente ouvimos dizer, eu não sou só um número, eu sou uma pessoa, tu tens que me conhecer. Eu preciso que tu saibas qual é a minha realidade. Eu preciso que tu saibas que eu gosto de ir jogar golfe quinta-feira às 5 da tarde, ou que eu gosto de ir ao ginásio ao meio-dia, ou que eu cuido da minha mãe. E estas pessoas precisam de sentir que existe uma aproximação do trabalho também à realidade pessoal. E gostam de ter flexibilidade e também de feedback. Generation Z, globais e empreendedores, nasceram e cresceram no mundo digital, são ultra independentes e menos de 40% querem interações diárias com a chefia. E aqui começa a ser interessante, porque começamos cada vez mais a ouvir falar sobre personalização e individualidade. Isto é interessante porque Generation Z são aqueles que hoje ainda não estão representados no mundo de trabalho de forma igual, por exemplo, aos Millennials, mas começamos a ver também as outras gerações a dizer ele tem razão, também quero ser um indivíduo, também quero ser único para a minha organização e, portanto, têm grande influência naquilo que são as outras gerações.
Eles querem ser independentes, querem estar em vários projetos ao mesmo tempo, não precisam de fazer exatamente aquilo que lhes é dito, ou de trabalho para marketing, vou só trabalhar com marketing. Não, quero conhecer também as outras áreas e acreditam também num bom equilíbrio trabalho-casa. E, portanto, cada um tem as suas preferências. Falei-vos aqui das preferências daquilo genericamente que são as gerações, mas podemos descer um nível e pensar que todos somos diferentes. Temos aqui imensa gente da mesma geração, mas todos somos únicos e diferentes. E, portanto, garantir benefícios iguais e a mesma compensação para toda a gente só vai garantir que todos estamos contentes, porque a minha realidade não é a realidade de cada um de vocês. E o que é a compensação? Isto aqui é arriscado, uma vez que provavelmente vocês pensam nisto várias vezes, mas se eu vos perguntasse como é que vocês são compensados, qual é a vossa compensação, quanto é que vocês ganham, o que é que vocês me diriam? O que é a primeira coisa que vocês pensariam? E a primeira coisa que eu pensaria é salário, portanto, o valor bruto que eu recebo. Também pensaria em bónus, por exemplo, prémios, falamos disso também. Quiçá comissões, dependendo da equipa onde eu me insiro. Depois pensaria em benefícios, e portanto aqui estamos a falar de benefícios de vales sociais de infância para pagar a creche dos filhos com isenção de IRS e Segurança Social, com vantagens fiscais, ou estou a falar, como disse o testemunho da Smile Up, de poder pagar em hospitais, poder pagar em farmácias, ou estou a falar de constituir um PPR, um plano de poupança e reforma, também ter um seguro de saúde, ter um seguro de vida, ou, por exemplo, poder pagar despesas escolares para mim e para o meu agregado familiar. Portanto, existem inúmeros benefícios de que a minha empresa me pode dar para que eu possa aumentar a minha liquidez. E depois ainda temos Perks and Budgets. Quando estamos a falar, isto são exemplos de Perks and Budgets, estamos a falar, por exemplo, de a minha empresa me dar 1.000 euros para eu poder trabalhar remotamente, ou de me dar um determinado plafond para desenvolvimento pessoal, para que eu possa usar, por exemplo, em saúde mental. Depois também estamos a falar, por exemplo, de dias extras de férias, que a empresa nos dá. Isto é compensação, existe um custo associado a esse valor. Se eu quiser mais férias, eu teria que as pagar. Também estamos a falar do meu dia do meu aniversário, podemos estar a falar do dia de aniversário dos nossos filhos, podemos estar a falar do dia em que nós adotamos um animal e esse dia é-nos dado e, portanto, há aqui muitas coisas que entram na nossa compensação. E ainda, por exemplo, licença parental alargada, em que é paga pela empresa e, portanto, há aqui uma série de coisas que nós podemos ver como compensação. Depois, falo-vos aqui também um exemplo de equity, por exemplo, pagarmos através de stock options, podermos dar equity às nossas pessoas, isto faz parte da realidade de algumas organizações e, entre outros. Mas isto para vos dizer que a compensação, muitas vezes, é mais do que aquilo que nós imaginamos e, efetivamente, as empresas têm um momento complicado ao explicar aos colaboradores todas as suas formas de compensar e às vezes é difícil para um colaborador ele perceber como é que eu sou compensado. E, portanto, o que nós acreditamos é que a compensação faz parte da solução. E a solução para quê? A solução para nós investirmos nas nossas pessoas, para não deixarmos que elas emocionalmente se desliguem da empresa. Porque pior do que termos pessoas que já não estão na empresa é termos pessoas que estão na empresa, mas não estão a contribuir. E, portanto, a compensação faz parte da solução, dar voz às pessoas, aumentar a confiança, aumentar a transparência, levar às pessoas flexibilidade, aquilo que elas querem, e nós podemos ajudar. A Coverflex é uma plataforma criada para pensar em compensação flexível. Hoje garante subsídio de alimentação, benefícios, budgets, e também seguros de saúde, de vida e ainda têm acesso a uma rede de descontos e não nos queremos ficar por aqui. Estes são os 4 pilares em que hoje é assente o nosso produto, mas tudo aquilo que representar compensação para uma empresa, nós queremos chegar lá. E falando em benefícios flexíveis, o que é que são valorizados, eu esta parte vou falar rapidamente porque hoje já exploramos estes temas, mas aqui estão alguns exemplos de o que é que são os benefícios que eu posso dar ao meu colaborador. E depois, porque é que eles são valorizados? São valorizados porque me permitem ter liquidez, porque este valor, em vez de ir para o meu payroll, vai-me permitir que eu maximize o meu salário.
E não só as pessoas poupam, mas as empresas também. E, portanto, temos uma lógica de win-win situation. E a compensação flexível precisa de ser pensada. E trouxe-vos aqui, se calhar, alguns chavões, mas é aquilo em que eu acredito, como é que nós devemos pensar a compensação. E devemos pensar com propósito. Eu devo dar às pessoas os valores que eu quero que elas vivam na minha organização. E muitas vezes as pessoas perguntam-me, Inês, então o que é que eu deveria ter disponível? Uma vez que é possível personalizar a forma como eu entrego compensação e o dashboard da Coverflex, eu digo, pensa no que é que tu queres entregar, o que é que são os teus valores, o que é que queres que as tuas pessoas vivam, o que é importante para elas. Vai ouvir, não é? Vai perceber o que é importante. E, portanto, é interessante nós pensarmos nisto com propósito e darmos às pessoas uma coisa que lhes é útil. Existem muitas pessoas que chegam à nossa beira e que dizem, eu dou ginásio, mas ninguém usa. Não é útil, não é? Não é útil. Eu agora passo metade do dia fora de casa, metade do dia dentro de casa, eu já não quero o ginásio que eu tenho perto da empresa. Eu quero individualidade e personalização. Depois, com flexibilidade, mais uma vez, diferentes gerações e pessoas têm necessidades diferentes. Portanto, temos aqui um esquema de pessoas em diferentes contextos que querem esta flexibilidade. É interessante, e eu digo isto muitas vezes, e muitas vezes tento não me esquecer disto. Nós achamos que conhecemos a realidade das nossas pessoas. Não conhecemos. Nós conhecemos parte daquilo que as pessoas nos dizem. E eu, ainda há pouco tempo, estava a falar com uma pessoa que me dizia, Inês, temos que ver esta situação, porque esta pessoa está a passar por isto, etc. E eu disse, não, já o conhecemos há 2 anos, não pode ser. É estranho. Não, ele já me teria dito isso. Não, as pessoas não têm que o dizer. E, portanto, aquilo que é o meu contexto hoje pessoal, que é a forma como eu vou gastar o meu rendimento, é meu, e o meu contexto há 3 anos atrás era muito diferente do contexto que eu tenho hoje. E, portanto, a forma como eu quero usar o meu rendimento e maximizar o meu rendimento é também diferente. E com equidade, que é, nem todas as pessoas vão usar os mesmos benefícios, mas todas devem ter acesso. E, portanto, eu garanto o acesso a compensação flexível, a benefícios, mas deixo que seja a escolha das pessoas. E, portanto, a forma como nós construímos o nosso produto foi, existe um valor que a empresa aloca a um determinado colaborador, de acordo com o que é o esquema da sua compensação, e é o colaborador que diz, eu este mês quero usar nisto, no próximo mês quero usar noutro, e, portanto, tenho uma plataforma onde o pode fazer. E depois com o futuro. E este com o futuro, eu fiz um copy-paste num slide que nós mostramos no All Hands da nossa organização, semanalmente, para que todos possamos ter em mente o que é que nós estamos a construir e o que é que nós estamos a resolver. E o que nós estamos a resolver é que a compensação funcione para toda a gente. Não queremos resolver uma peça apenas da compensação, queremos mesmo alargar e melhorar o nosso produto para que ele possa tocar em todas as áreas da compensação e vamos chegar lá, para além dos 4 pilares que hoje temos. E depois, e vou aqui trazer mais um complemento à frase do Adam Grant, o que ele diz é, existem estudos, e isto não é novo, estes estudos são de finais dos anos 90, que conseguem prever quando é que uma pessoa vai sair 6 meses antes dela sair. E isto é porque existem indicadores que está satisfeita, que está insatisfeita, que podem ser medidos, e as pessoas querem ter voz. E, portanto, eu costumo dizer que as empresas são exatamente como as nossas relações mais íntimas. Porquê? Porque nas nossas relações mais íntimas somos seres humanos e dentro das empresas somos seres humanos. Nas nossas relações mais íntimas, quanto nós mais damos, mais recebemos. E, portanto, quanto mais nós damos às nossas equipas, mais elas dão por nós. E a nossa vida muda enquanto empresa, o contexto dos colaboradores também muda e, portanto, se não queremos ficar para trás, temos que nos pôr ao lado dos nossos colaboradores. Muito obrigada, eu sou a Inês Odila.